Olá, hoje eu quero falar um pouco da história da faixa de Gaza. O nome Gaza vem de Gazat, cidade valiosa. A região é povoada há pelo menos 5.000 anos. Foi ocupada pelos egípcios 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás. Era um porto importante, capital da Confederação Filistina, que deu origem ao nome Palestina. Os filistinos ou filisteus são povos do mar que invadiram o Egito. Podem ter vindo da cultura minoica de Minos, a capital da ilha de Creta, no sul da Grécia, mas as culturas minoicas eram matriarcais e não eram expansionistas. Na Bíblia, filisteu ganhou uma conotação negativa, era inimigo de Israel, literalmente aquele que enterra, aquele que lamenta. Hoje há muito que a lamentar em Gaza. Foi ali, provavelmente, que se deu o confronto entre Davi e Golias, mas não há certeza absoluta disso. Ali viveu Sansão, que era um juiz, Abraão passou por lá, e ali está enterrado Hashim, o avô do profeta Maomé, fundador do islamismo. Os assírios tomaram conta, depois a região foi conquistada por Alexandre o Grande da Macedônia, que escravizou toda a população filistina. Houve ataques mongóis durante a expansão do Império de Gengis Khan no século XIII, e hoje em dia 81% dos habitantes de Gaza são considerados refugiados, fazem parte ou são descendentes dos 700 mil árabes expulsos de suas casas na Guerra de Independência de Israel, que vai de 15 de maio de 1948, data da fundação de Israel, a 10 de março de 1949, e na verdade não terminou até hoje. Houve outras guerras, então mais refugiados foram feitos nas outras guerras, especialmente de 1967. Na Cisjordânia hoje 37% são refugiados, em Gaza 81%. Ao preparar a operação terrestre para invadir Gaza, Israel intimou os palestinos do norte a irem para o sul da faixa de Gaza. Mais de 1 milhão fugiram de casa. Agora Israel está sob pressão dos Estados Unidos para criar zonas seguras para proteger os civis que estão alojados provisoriamente em barracas precárias, já que mais de 60% das residências do norte foram destruídas e o inverno se aproxima, a temperatura está caindo. Hoje Gaza é comparada a um inferno, uma prisão a céu aberto, mas nem sempre foi assim. E fica numa posição privilegiada no leste do Mediterrâneo. Há 5.000 anos é um local de parada de viajantes e mercadores das caravanas que se movimentam entre África e Ásia. Em 1516, o Império Otomano, que conquistara Constantinopla e acabara com o Império Romano do Oriente em 1453, o Império Bizantino. Depois disso, em 1516, o Império Otomano tomou Gaza e manteve o controle sobre a região até a Primeira Guerra Mundial. Gaza foi palco de 3 batalhas importantes na luta entre os impérios otomano e britânico pelo controle da Palestina, até a vitória britânica em 1917, na Primeira Guerra Mundial. Depois, frustrando o sonho de criação de uma grande nação árabe, a Liga das Nações deu mandatos aos impérios britânico e francês para administrar o Oriente Médio, até que os países da região estivessem maduros, entre aspas, para a independência, claro que maduros na visão do colonialismo europeu. Como na Declaração de Balfour, de 2 de novembro de 1917, o então secretário de Estado do Reino Unido, Arthur James Balfour, havia prometido à comunidade judaica criar uma pátria para o povo judeu na Palestina, durante o mandato britânico, aumenta a migração de judeus para a região. Isso provoca revoltas na população árabe. Em 1929, os judeus são retirados de Gaza para prevenir um possível massacre. Em 15 de maio de 1948, quando acaba o mandato britânico sobre a Palestina e é criado o Estado de Israel, o Egito e os outros países árabes não aceitam, declaram guerra, invadem Israel. Os militares egípcios ocupam a faixa de Gaza, que tinha uma população de cerca de 80.000 pessoas, em 1948, distribuídas em 4 pequenas cidades: Gaza, Deir al-Balá, Khan Yunis e Rafah. Em semanas, Gaza recebeu mais 150.000 refugiados, que saíram das cidades e vilas do sul da Palestina, tomadas por Israel, que fez uma operação de limpeza étnica ordenada pelo fundador do país, Davi Ben-Gurion,
De acordo com o relato de Isaac Rabin, primeiro-ministro que fez o acordo de paz com os palestinos, na época da Guerra da Independência, Rabin era um jovem comandante do exército de Israel e ficou chocado com a ordem de expulsar todos os árabes. Depois da guerra, a ONU criou a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos para apoiar uma diáspora de 700 mil pessoas distribuídas entre a Jordânia, o Líbano, a Síria, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Gaza estava sob controle egípcio, então a população tinha acesso ao Egito para trabalhar e estudar. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, com uma vitória relâmpago, Israel ocupou a Península do Sinai, a faixa de Gaza, que pertencia ao Egito, a Cisjordânia, que era parte da Jordânia, inclusive o setor árabe de Jerusalém, foi ocupado por Israel, e as colinas do Golã, que eram da Síria. É outra guerra que não terminou, 56 anos depois, a ocupação ainda não acabou. Gaza tinha uma população de 394 mil habitantes em 1967. Pelo menos 60% eram refugiados. O posto de fronteira entre o Rafah e o Egito, por onde as pessoas estão saindo da faixa de Gaza, só foi instalado em 1981. Nos anos 80, 45% dos trabalhadores de Gaza trabalhavam em Israel. Com a prosperidade de Israel, a renda cresceu, inclusive em Gaza, mas não houve desenvolvimento, porque o melhor da força de trabalho de Gaza era atraída por empresas israelenses, ganhava baixos salários em Israel, e isso minava muito a capacidade do setor empresarial palestino. Entre 1970 e 1985, o produto interno bruto da Cisjordânia e de Gaza cresceu, mas o emprego não. Com a produção estagnada, aumentou o déficit comercial com Israel. As relações de trabalho também refletem a desigualdade entre israelenses e palestinos. Israel tem um mercado de trabalho bastante regulamentado, com direitos garantidos por um movimento sindical forte desde a origem do país. O mercado de trabalho palestino é flexível, desregulamentado e fraco. A discriminação e os baixos salários contribuíram para a explosão da primeira intifada em 1987. A chamada Revolta das Pedras começa em 9 de dezembro de 1987, quando um caminhão do exército de Israel bate num carro e mata 4 palestinos do campo de refugiados de Jabalia, em Gaza. A primeira intifada vai até o anúncio do acordo de paz que cria a Autoridade Nacional Palestina em 1993. O acordo no Jardins da Casa Branca, anunciado no Jardins da Casa Branca. No dia seguinte ao acidente de 1987, militantes ligados à Irmandade Muçulmana do Egito criam o que em 1988 passa a se chamar o Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas. A Irmandade Muçulmana, a mãe do Hamas, é o mais antigo movimento fundamentalista muçulmano. Foi criado em 1928 por Hassan al-Banna, no Egito, para reislamizar os muçulmanos e combater o que eles consideram males e vícios do colonialismo ocidental. O Hamas, então, é um movimento nacionalista de base religiosa, fundamentalista. Enquanto a Organização para a Libertação da Palestina reconheceu Israel para negociar a paz, o Hamas boicota o processo de paz e comete atos terroristas para inviabilizar as negociações. Sua carta defende a destruição de Israel e a criação de um Estado palestino em todo o território histórico, um Estado islâmico, em todo o território histórico da Palestina. O primeiro ataque do Hamas a Israel é o sequestro e morte de 2 soldados em 1989. O primeiro atentado terrorista suicida é cometido em abril de 1993. Depois do ataque terrorista do colono extremista Baruch Goldstein, que matou 39 palestinos na tumba dos patriarcas em Hebron, na Cisjordânia, em 1994, o Hamas passou a atacar também alvos civis. O fracasso das negociações que o então presidente Bill Clinton intermediou no fim de seu governo, no ano 2000, negociações entre o primeiro-ministro israelense Ehud Barak e o líder palestino Yasser Arafat. O fracasso das negociações deflagrou a segunda intifada, quando o líder da oposição, Ariel Sharon, visitou o Monte do Templo. Só resta uma parede do Templo Histórico de Jerusalém, e ali está a esplanada das mesquitas, sagrada para os muçulmanos.
A extrema-direita e os fundamentalistas judaicos sonham em reconstruir o templo, construir o terceiro templo de Jerusalém. Então a visita de Sharon foi vista como uma possível iniciativa para retomar, para reconstruir o templo, abalando as mesquitas. Aí explode a segunda intifada. Israel constrói uma cerca ao redor de Gaza e bombardeia o aeroporto internacional de Gaza durante a segunda intifada, que vai até 2005, quando Ariel Sharon, que era primeiro-ministro desde 2001, decidiu retirar as forças e as colônias de Israel unilateralmente da faixa de Gaza e entregá-la aos palestinos. Em 25 de janeiro de 2006, num resultado surpreendente, o Hamas venceu as eleições legislativas palestinas. Foi mais um voto de protesto contra o OLP, mas o Hamas conseguiu o direito de formar o governo, formou um governo de unidade nacional com o OLP, mas a aliança terminou em guerra civil. Em julho de 2007, o Hamas tomou o poder em Gaza, expulsou a Autoridade Nacional Palestina, que governa as partes da Cisjordânia sob controle palestino, 18% sob controle total e mais 22% sob controle civil. Israel declarou então Gaza como território hostil e travou 4 guerras contra o Hamas antes dessa, no fim de 2008, início de 2009, em 2012, 2014, 2021. Há 16 anos, Gaza está cercada por Israel e pelo Egito, que é inimigo da Irmandade Muçulmana, e fecha o cerco pelo seu lado, o que paralisia ainda mais uma economia deprimida, com 47% de desemprego, e agora totalmente arrasada pela guerra, o que vai exigir um enorme esforço de reconstrução. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.